Falar pra vocês que uma das grandes surpresas que eu tive nesse ano de 2025, seja dentro do universo de Power Rangers, como também no âmbito de quadrinhos em geral, é o quadrinho que a gente vai revisar aqui no vídeo de hoje. Olá, Nação Ranger, tudo bem com vocês? Começando uma nova série de vídeos aqui com a minissérie VR Troopers. Já revisamos a edição de número 0 aqui no canal, mas de fato a aventura, a história começa mesmo a partir dessa edição. Rafael, como assim VR Troopers tem a ver com aquela série antiga dos anos 90? Tem a ver e não tem a ver, porque esse quadrinho ele faz parte do universo criado em Power Rangers Prime, que é outra história que é revisada aqui no canal. E nesse universo de Power Rangers Prime, nós temos novas versões dos VR Troopers, e agora esses personagens ganharam sua própria história em quadrinhos que a gente vai revisar aqui no canal. A história ela é escrita pela Margaret Scott com ilustração do Sebastian Pires e cores do JP Jordan. A Margaret Scott ela já é uma velha conhecida entre os fãs de Power Rangers, já trabalhou em outros quadrinhos, mas também trabalha em produções de TV, de streaming, como no caso aí as animações de Star Wars. Então ela tem um olhar um pouco diferenciado, mas também entende do universo de Power Rangers, e eu gostei muito desse material, já adiantando para vocês. É um quadrinho que segue uma outra temática, mais focada em suspense, conspiração, mistério e até um pouco de terror. Então tem outra pegada e complementa o material que a gente vê em Power Rangers Prime. Basicamente os quadrinhos se intercalam, se cruzam, como era aí com Go-Go Power Rangers e Mighty Morphin. Então a gente vai embarcar nessa nova história. Se você está chegando agora no Mega Power Brasil por conta desse vídeo, fica o convite para você fazer parte do Squad do Poder, se inscrevendo aqui no canal e também, é claro, deixar o seu gostei, porque o gostei ele vai pegar esse conteúdo, vai jogar para mais pessoas e de quebra, meus amigos, você ajuda a proteger o universo, porque o like ele destrói um boneco de massa. Todo mundo contextualizado, então essa história ela se passa dentro do universo de Power Rangers Prime. Não são os VR Troopers que a gente viu lá na década de 90, até porque a série lá de trás ela não é canônica dentro do universo de Power Rangers. Os únicos Troopers que estão presentes são esses que a gente vai comentar no vídeo de hoje. Nossa história ela começa em Alameda dos Anjos, de madrugada, porque tem um reloginho no topo da página indicando que são 2h15 da manhã. O Ryan, que é o líder dos VR Troopers, está deitado na sua cama, ao lado do seu cachorro. Aquele momento, né, galera, que a gente fica sem conseguir dormir, com a mente maquinando o tempo inteiro. E isso acontece com o Ryan porque ele está refletindo acerca de sua vida. Uma vida não muito fácil, uma vida que ele está tentando crescer e criar novos vínculos, até porque a parte familiar dele é bem complicada. A mãe dele abandonou ele quando era bem pequeno e seu pai faleceu quando ele estava no ensino médio. Ele levanta da cama para espairecer a mente. Tem gente que joga alguma coisa, escuta uma música. No caso do Ryan, ele vai caminhar em Alameda dos Anjos. Nesse momento a gente tem um leve vislumbre desse universo. Para quem não está acompanhando o Prime, é meio que uma introdução para a gente saber o que está acontecendo, contextualizando tudo. Ele comenta um pouco sobre a Valentina, né, que é uma protagonista lá de Power Rangers Prime, que é sua namorada ou sua ex-namorada, como ele bem comenta. Ele também comenta que a Terra é uma colônia dos Eltarianos, que é a raça que o Zordon pertence. E como o nosso planeta está em constante guerra com traficantes, refugiados ilegais, armas e drogas, e também como ele faz parte dos VR Troopers, os maiores guerreiros humanos de elite da Terra. Só que ainda assim, por conta da fala dele, que é muito carregada, a gente percebe que ele não está tão satisfeito assim. Ele é o líder dos Troopers, faz parte de um grupo de heróis que é praticamente venerado pela população na Terra, mas ainda assim isso não traz uma satisfação pessoal para ele, um negócio bem complicado. Durante sua caminhada, ele percebe lá na estação de água e energia de Alameda dos Anjos que alguma coisa está errada, porque na grade que protege aí essa área, ela foi cortada cirurgicamente, como se alguém quisesse de fato ultrapassar. Então ele vai investigar, vai aproveitar esse momento de espairecer a mente para, digamos assim, entrar em ação, e ele acaba se transformando em sua forma de VR Trooper. E ele vai acompanhando uma figura muito misteriosa, encapuzada com a máscara dourada.
Vou abrir um parêntese aqui nessa parte. Para quem assistiu a série VR Troopers, nada mais é que o Skoog, que são os soldados da série. Seria basicamente o boneco de massa dos VR Troopers. Só que nesse caso, o Skoog, que a gente não sabe o nome se vai ser o mesmo ainda, ele começa a intercalar sua forma de Skoog com a forma meio humana, um negócio meio creepy, meio bizarro, que foi o que eu comentei com vocês, né? O quadrinho tem toda essa pegada de mistério, de terror, e o Ryan ele continua a investigar para tentar descobrir o que está acontecendo. E aí quando ele vai atrás do Skoog, ele não vê nada. Apenas uma mulher caída no chão com um óculos de VR. Nós, leitores, sabemos que essa mulher era o Skoog, mas ele não faz ideia do que está acontecendo. A gente vai descobrir que o Skoog ele ficou caído porque alguém atacou ele, porque o Ryan ele escuta uma outra voz vindo nos corredores dessa estação, uma figura encapuzada que está mexendo com algum dispositivo de energia. E eu acredito que ele está utilizando a estação de energia para conseguir fazer com que esse dispositivo entre em atividade. O Ryan entra em contato com a Caitlin e o JB, que são os outros membros do VR Troopers, porque ele não vai conseguir dar conta do recado, porque o negócio é muito mais sinistro do que ele estava imaginando. O que o Ryan não esperava é que essa figura já tinha notado ele, inclusive fala com ele utilizando o termo Trooper e pede que ele vá embora. É claro que o Ryan não ia deixar isso passar barato, né? E os dois começam a lutar. E assim, é bem perceptível o quão esse outro carinha aí é muito forte, inclusive brincando com o Ryan enquanto ele luta. A gente consegue ver muito bem que o nível aí de poder entre os dois personagens é bem diferente. Essa figura encapuzada aparentemente é muito mais poderosa ou muito mais habilidosa. No meio da luta, o Ryan saca seu blaster e consegue destruir o dispositivo, deixando esse cara bem irritado. E nesse momento a gente percebe no local que existem outras pessoas caídas no chão, também utilizando os óculos VR. A parte interessante desse momento é que esse cara, ele aponta sua arma para os indivíduos que estão caídos no chão, pedindo que o Ryan entregue seu Virtual Laser, que é o dispositivo de transformação. Então, essa figura sabe o nome do Ryan e também sabe como os Troopers conseguem se transformar. Obviamente que o Ryan não ia deixar esses reféns desacordados na mão desse cara, então ele se destransforma e entrega o Virtual Laser, porque ele sabe que apenas um Trooper consegue se transformar. Só que aí o bagulho fica mais sinistro, porque essa figura encapuzada não só sabe a frase de transformação, como também consegue quase se transformar. Por que eu falo quase? Porque nesse momento JB e Caitlin aparecem e interrompem a transformação. O JB chega com sua espada laser, uma cena lindíssima, mas a figura encapuzada misteriosa consegue desaparecer utilizando um dispositivo, deixando os Troopers com essa situação problemática aí nas mãos. Depois da batalha, os Troopers vão para o seu quartel-general, inclusive uma sala muito legal, um excelente centro de comando. E a gente conhece outra personagem que é a Zarish, que é uma Eltariana que trabalha ao lado dos VR Troopers. Estão, na verdade, ali tentando entender o que aconteceu. A gente descobre que esses reféns conseguiram ser resgatados, são humanos, que não lembram nada do que aconteceu. Não tem lembrança nenhuma de nada, gente. O lance é que esses óculos que eles estavam utilizando são da marca Zictor. Guarda bem esse nome. A Zarish comenta que esses óculos dessa marca são feitos para ajudar a dormir. Então ela acha que essas pessoas foram sequestradas enquanto estavam dormindo. Eu já acho que é outra coisa, uma teoria que eu tenho, é que na verdade esses óculos transformam indivíduos nesses Skoogs, digamos assim, ou trazem esses Skoogs de outra dimensão, até porque eles estão utilizando óculos de realidade virtual. Mas pode ser exatamente isso que ela falou. Ela, inclusive, vai pegar esses óculos VR e vai levar para que os Eltarianos consigam estudar ao lado do JB, que a gente descobre que é o crânio do grupo, né? O nosso Billy aí dos VR Troopers. Só que infelizmente não conseguiu aí nenhum progresso para tentar desvendar o que está acontecendo. Inclusive o Ryan fica fazendo piadinhas, né? Você não é o cara que sabe tudo, porque você não consegue resolver essa treta. E aí o JB comenta algo que corrobora com minha teoria. Ele acredita que esse VR ele foi feito na Terra, mas que ele tem uma propriedade de teletransporte. Então eu acho que os indivíduos conseguem trocar
com um Skug de outra realidade. Então o humano vai para outro lugar e vem o Skug para a nossa dimensão. É isso que eu acho que está acontecendo, mas como eu falei, pode ser qualquer outra coisa. O mistério ainda está no ar. Mas a Rish quer descobrir esse mistério de qualquer jeito. Ela vai levar de fato esse material para ser estudado pela equipe de cientistas de Altar que vive na Terra. E agora começa a ficar ainda mais interessante. Algo que a gente notou aí tanto em Power Rangers Prime quanto agora em VR Troopers é que existe alguma coisa por trás aí envolvendo os Eltarianos. Eles sabem de coisas que nós leitores ainda não conseguimos pescar. Existe alguma trama envolvida. Por que eu estou falando isso? Porque a Zarish, ela consegue identificar quem é essa figura encapuzada utilizando os visores dos VR Troopers, né? Meio que registro aí das câmeras dos capacetes. Ela sabe quem é esse indivíduo, mas não pode revelar o nome dele porque é altamente confidencial. A gente só sabe que ele é uma ameaça de alto nível tanto para Eltarianos quanto para a Terra. Então eles sabem quem é essa figura e provavelmente sabem o que ele estava tentando fazer lá na estação de energia. E aí a Caitlin comenta o seguinte: se ele não é daqui, ele é de qual planeta? E aí fica mais sinistro ainda, porque a Zarish fala que ele não é de outro planeta, ele é de outra dimensão. E ela explica pra gente que além de termos outros universos, existem dimensões paralelas, outras realidades, outras versões da Terra, e isso fica muito bem explicado na ilustração do quadrinho. E ela conta um pouquinho pra gente a história envolvendo esse cara misterioso. 2 anos atrás, alguma coisa atravessou a barreira entre a Terra e outra dimensão, e os Eltarianos acreditam que foi esse ser que atravessou a dimensão para a Terra deles. E ela fala que os VR Troopers foram criados para combater essa ameaça. Então existe toda uma história de fundo, muita coisa que não foi revelada ainda pra gente. Só que essa não é a bomba da edição, a bomba vem agora. Tudo isso está acontecendo por conta do pai do Ryan, o líder dos VR Troopers. Ela comenta que o pai dele estava estudando essas realidades alternativas, essas dimensões, e quando ele estava atravessando uma dessas barreiras, ele acabou morrendo. O lance é que, segundo ela, quando o pai dele fez isso, alguém do outro lado teve sucesso no que ele falhou e conseguiu vir para o nosso mundo. Tudo isso que o Tyler, que é o pai do Ryan, que ele fez, na verdade, foi feito em segredo. Os Eltarianos não faziam ideia do que ele estava trabalhando. E o Ryan fica muito triste nesse momento, porque ele não sabia de toda essa história envolvendo seu pai. Ele fala para Zarish, assim para ela, quando você iria me contar isso? E ela fala, estou te contando agora você está sabendo da história. Então ele fica bastante chateado, inclusive ele sai do centro de comando, sai bem irritado, com a cabeça baixa. Zarish tenta chamar ele de volta, mas a Caitlin fala, não, vamos deixar ele sozinho um pouquinho, porque é muita informação para ele assimilar. E a gente chega nas páginas finais do quadrinho. O Ryan, ele volta para casa em um momento bem triste, ele pega as fotos do seu pai para tentar relembrar, né, buscar um espaço de conforto, né, porque ele está bem chateado. Muita coisa aconteceu aí de vez. E lá no centro de comando, J-Bay e Caitlin continuaram conversando, e o J-Bay ele fala que o Ryan ele está chateado e com razão. Até porque, segundo eles, a Rish não contou tudo, ela omitiu uma parte da história. E a Caitlin fala, como assim omitiu uma parte? Isso tem a ver com aquele Skug que ele encontrou, né? Ela não usa o termo, mas pra gente entender o que está acontecendo. Ou tem a ver com a figura encapuzada. E aí o J-Bay ele fala que é outra coisa. O J-Bay ele fala que Zarish sabia de um detalhe muito importante que não foi mencionado nessa conversa, que é o fato de que os Virtual Lasers eles só conseguem ser ativados porque eles estão ligados a cada uma das bioassinaturas dos VR Troopers. E aí Caitlin fala, então é por isso que ele não conseguiu se transformar, né? Porque ele não tem a bioassinatura de nenhum de nós. Só que aí o J-Bay fala que ela está enganada, porque ele quase conseguiu se transformar, certo? Ele chegou muito perto disso acontecer, porque ele acha que o criminoso está relacionado de alguma forma com o Ryan. Só que a gente vai para a última cena do quadrinho, onde a figura encapuzada aparece nas sombras, sem seu capacete. A gente consegue ver pela silhueta que é um humano, e ao lado dele, várias fotografias do Ryan com o Tyler.
E o quadrinho termina com o J-Bay falando que os Eltarianos estão escondendo o jogo, estão escondendo alguma coisa, enquanto o Ryan, na sua casa, fala que está cansado de ser mantido no escuro por pessoas que deviam se importar com ele. Então o Ryan está se sentindo em um ambiente onde as pessoas estão escondendo as coisas dele. Então a gente vai ver um pouco disso, esse drama do personagem que não é explorado em Power Rangers Prime. Acho que vai dar muito mais profundidade e o personagem ficou muito mais interessante para mim, além do núcleo dos Troopers. Eu achei que ficou muito legal o que foi abordado nessa edição e ela termina dessa maneira. Só que antes de encerrarmos o vídeo, eu queria abrir outro parêntese. Pode ser que seja meio que spoiler, então pula essa parte, porque a gente vai fazer meio que uma ponte com a série VR Troopers lá da década de 90. A primeira coisa que eu queria comentar, que eu falei com vocês, são os óculos VR que são da marca Zictor. O Zictor nada mais é, lá na série original, o vilão principal dos VR Troopers. Seu nome na verdade é Green Lord, e a empresa lá na série era uma ponte entre o nosso mundo e o mundo virtual. Então é muito provável que o Zictor ou Green Lord esteja envolvido nessa trama. E o outro detalhe é envolvendo essa figura encapuzada, porque lá na série dos Troopers, realmente esse ser é o pai do Tyler. O nome dele, né, quando ele vira esse carinha de armadura, de capacete, é o Dark Heart, que seria Coração Sombrio. Ele foi transformado pelo Green Lord e virou esse inimigo, digamos assim. Não sei se o quadrinho vai seguir por esse caminho, eu acho que não. Eles devem pegar alguma coisa aqui e ali da série, mas mudar a história até para não ficar igual. E pode ser que eles estão tentando justamente fazer a gente acreditar nisso, mas levar para outro caminho, e eu gostaria que fosse nessa pegada. E os outros dois pontos que eu queria comentar é que o cachorro do Ryan parece com o cachorro lá dos VR Troopers, que é o Jeb, né? Aquele cachorro que fica falando. E na cena do flashback do Tyler, a gente consegue ver, parece na verdade, o professor Hart, que é o professor que é o mentor dos VR Troopers lá na série original. Então temos algumas referências aí da série clássica, mas trazendo uma nova roupagem, uma nova história. Adorei essa edição de número 1. Se eu não me engano, vão ser apenas 5 edições. É uma minissérie, mas eu vejo muito potencial nessa história e quero ver até onde eles vão chegar. Mas e você que está do outro lado, o que achou de VR Troopers 1? Comenta aqui com a hashtag Escalade do Poder. Não esquece também, galera, de acompanhar os reviews de Power Rangers Prime, porque as histórias vão se cruzar. Os personagens estão em ambos os quadrinhos. Segue também o Mega Power nas redes sociais. Estamos no Twitter, Instagram, Blue Sky, Facebook, enfim. E se você quer ajudar a gente, além de um like, além de um comentário, além de um compartilhamento, tem 3 formas diferentes. A primeira delas é através do Megapix, que é esse QR Code que está aparecendo aqui em cima, onde você pode mandar o valor que você quiser. Aqui no YouTube tem o Seja Membro, que é um valor fixo todo mês, inclusive dando direito a sorteios em live em nosso canal e também prioridade nos quadros Só Perguntas e Só 2 Perguntas. Mas se você quer um valor personalizado, fora do YouTube tem o apoia.se/megapowerbrasil, que traz todos esses benefícios e também direito ao nosso grupo secreto do Telegram. Fazendo isso, você vira parte do nosso seleto grupo de guerreiros da realidade alternativa, como Rafael de Paula, Carlos Alberto Petroni, Alan de Gama, Rodrigo Matos, Antonino e toda essa galera épica, mó fenomenal que está aparecendo aqui na tela. Gente, nos vemos muito em breve e que o poder o proteja.